Então, boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de projeto e construção de máquinas e projeto assistido por computador. Turma, né, dos cursos de engenharia mecânica e controle de automação. Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre um elemento que está presente não só no nosso dia a dia, mas também para nós como engenheiros, na hora que nós vamos desenvolver, seja um produto, seja um sistema, seja um acessório, um componente, né? Que são os componentes derivados da chapa metálica. A forma no qual a matéria-prima chega na gente, quando a gente fala matéria-prima, não é lá o minério de ferro, não é isso. Quando chega assim o material virgem para a gente trabalhar, o aço, ele está em formato de chapa. E a partir dessa chapa, a gente dá forma, geometria ao nosso produto, independente da aplicação. Então, hoje, a gente vai falar sobre chapa metálica, porque é um elemento muito utilizado dentro de diversos parâmetros, vamos ver aí, e a ferramenta, o nosso software, né, o SolidWorks, ele tem uma aba específica somente para a chapa metálica. Vocês vão ver que traz algumas facilidades dentro desse processo, tá? Então, desenvolvimento de projetos mecânicos, chapa metálica. Peças e chapas metálicas são amplamente utilizadas no universo metal mecânico, vamos falar assim, né? Geralmente aplicadas como invólucros de componentes. Então, vamos falar aqui um pouco da automação, painel elétrico, um quadro elétrico, né? Um quadro de comando, um supervisório ali, onde tem segura uma tela, segura algumas botoeiras. Ou para oferecer suporte a outros componentes, né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, uma CPU, um gabinete de uma CPU, né? Você pegar essa CPU antiga, você vai ver ali que ela é feita de chapa metálica e com diversos recortes, corte, dobra, processos de estampagem, aonde vão dando origem ao nosso elemento. E tem diversas outras áreas, coloquei aqui um vestuário, um armário, por exemplo, se você ia na biblioteca, e vai à nossa biblioteca da universidade, você guarda sua bolsa ali, né, num armário similar a esse. Esse armário ele é oriundo também de uma matéria-prima metálica, originalmente em chapa, né? Então, o que eles têm em comum? É a base deles, a chapa metálica. Professor, por que tanta ênfase em falar em chapa metálica? O Alberto aqui trabalha numa empresa que trabalha em diversos acessórios, acredito que muitos dos componentes que eles estampam lá vêm de chapa metálica, né, de tira metálica, e outros também, colegas que trabalham nessas áreas. Se você pegar aí, é uma matéria-prima que você deve trabalhar com inteligência. Como assim inteligência? Aproveitamento, né? Vocês podem pensar, vamos pensar assim, se uma folha de papel A4 fosse uma chapa metálica e eu precisasse recortar geometrias dela, dependendo da posição da geometria, dependendo das características geométricas da minha peça, eu consigo ou ter um melhor aproveitamento da chapa, maior retalhos, menos retalho, ou também eu consigo fazer a minha peça de uma forma que, por base de apenas um elemento, eu consigo dar origem ao meu produto final. Então, essa é a jogada, essa é a grande interesse dentro desse processo. Leonardo, Opa, Alberto. tem só um detalhe. Às vezes, dependendo da peça, principalmente em peças que tem que ter curvadas, que tem que ter resistência mecânica, que tem que resistir aos ensaios, né? A Certo? gente, a gente às vezes, passa sacrifica, assim, tem muito retalho, sobra muito retalho pelo fato de cortar a barra chata, no caso, no sentido da fibra da chapa, que é Certo. para ela mais. Mas não entendi a colocação. Não, o sentido da fibra da chapa. No Ah, caso, eu vou. Uma chapa de 2 metros por 1,20. certo. A minha peça, ela tem 900 milímetros, né? Ela Certo. tem 0,9 aí. Aí nesse caso, metros, né? Aí nesse caso, eu corto ela, o lado maior, paralelo ao lado maior da chapa. Ou seja, que o sentido da chapa, quando ela vem no processo de fabricação dela, o sentido da fibra é sempre no sentido longitudinal. Aí a gente corta essa barra chata, já que ela vai dobrar no meio, entendeu? Assim, tá na transversal, a dobra, aí a gente sempre deixa ela paralela ao sentido, ela está no mesmo sentido da fibra.
Porque Assim, transversal ele quebra, ele chega a quebrar os cantos e não resiste tanto. assim, chapa metálica, ela não tem fibra, né? Tipo, ela é um material homogêneo. Não tem, assim... Quando você Eu fala acho que, fibras, a gente fala de compósito, a gente fala de outros materiais, né? eu acho que o Alberto está querendo falar a questão do sentido do alongamento do aço, não? Deve ser, Pronto, porque... em chão de fábrica a gente utiliza esses termos de fibra, né? Mais voltado à parte do músculo, né? Digamos assim. Mas o sentido mesmo, como o nosso amigo aí falou, é da laminação, né? Entendeu? Do Ah, esticar. sim, sim, sim. O Ele sentido no tem qual ela mais. foi extrusado, não, aí faz sentido, não que seria uma fibra, tudo bem. Mas vamos lá. O que que faz a diferença do corte para você ter ali, em vez de um corte, um cesariamento ou um corte mais coerente? Não necessariamente é o sentido de extrusão ou o sentido de alinhamento do aço, mas a questão da pega região de apoio e região de corte. Então, por exemplo, quando eu vou cortar uma chapa, você falou 2 por 1,20, né? Quando eu pego uma É, região lateral de 2 metros, eu tenho mais apoio do que a de 1,20, entendeu? Muitas vezes. Então, é região de apoio em função do que você está cortando o material. E também tem o sentido de corte, não é o sentido da faca. Mas se você passar na guilhotina, como a gente pode falar, gradualmente, algumas guilhotinas são, outras são, tipo, direto, é uma lâmina reta que corta cisalhando ali. Cisalhamento geralmente é estampo, né? Vamos pensar assim, eu tenho uma peça, eu tenho que fazer um furo nela, né? Aí eu corto tecnicamente uma superfície plana com superfície plana. Mas se eu corto uma tira, igual a tesoura, ela é gradual, né? Ela vem cortando o material. Mas assim, a chapa metálica é um material homogêneo. Ela não tem fibra, ela não tem sentido de dobra, ela não tem, como a gente pode falar, um lado mais resistente do que o outro. O aço ele é homogêneo em todas as suas características. Isso é uma das grandes vantagens do material, né? Ele ser moldado, moldável, né? Facilmente você consegue conformá-lo, né? E homogêneo. Então essa é a grande jogada. Mas assim, quando você vai para um outro material, um compósito, uma madeira, né? Ou um material mais natural não seria o correto, né? Mas uma madeira, vamos falar assim, fugiu o termo agora. Aí ele tem, por exemplo, sentido de fibra, sentido de resistência, né? Conforme você faz a montagem. Mas a chapa em si, o que é a grande jogada da chapa metálica? É aproveitamento, né? E a forma de você executar o seu projeto. Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, uma caixa dessa aqui, um quadro elétrico, um painel desse, quando a gente pensa nele, para a gente é muito mais fácil pensar ele pronto. Em que sentido? Ele é uma caixa, ele tem fundo, laterais, tem uma dobra ali onde a gente vai colocar algumas borrachas para fazer a vedação, né, o fechamento. A tampa também tem uma dobra tal. Mas se você pensar assim, será que se eu desenhar essa caixa já pronta, é mais fácil do que eu desenhar ela planificada e gerar a caixa? Com certeza eu desenhar ela pronta é mais rápido, né? Eu já estou nas geometrias, eu já estou nas condicionantes, onde tem sobreposição, onde tem união, onde eu tenho que cortar cantos ali para ou fazer o 45 graus, né, de fechamento ou sobreposição. Então, ou seja, quando você trabalha esse recurso de chapa metálica com uma ferramenta específica de chapa metálica, ela leva diversos parâmetros em consideração. Como, por exemplo, toda vez que a gente olha aqui um canto desse dobrado, né, uma chapa, vou pegar um papel aqui, vou fazer uma dobra nele e faço um vinco, correto? Quando a gente faz o vinco é totalmente diferente. Aqui a gente está conseguindo fazer um ângulo de 90 graus, ali um canto reto. No entanto, geralmente, quando você trabalha uma chapa metálica dobrada, essa dobra ela contém um raio. Não necessariamente ele é um canto vivo. Até mesmo porque o aço talvez não se comportaria de forma satisfatória num canto vivo, né? O material ele ia ceder, ele acabar trincando, rachando, né? Cedendo. Não por causa de fibras, mas por causa da ligação atômica mesmo dele, né? Dos elementos. Química, né? Ali, dos materiais. Mas, no entanto, tem características que, com o tempo, você com o projeto, você tem que fazer compensações. Então, quando eu faço essa dobra, eu tenho um raio ali naquela dobra. Essa dobra, ela vai consumir mais ou menos material.
Porque se eu só somar as arestas, né, de comprimento e cortar a minha chapa e dobrar, provavelmente alguma delas não vai ter o comprimento desejado. Ou seja, na base, ou seja, na largura. Por quê? Quando você vai fazendo dobras, você vai perdendo, né, geometria nessas conformações. E essa é a grande jogada. Outro ponto interessante que o software coloca é você trabalhar justamente com, como a gente comentou no início da disciplina, o momento plástico e o momento elástico, né, do software, do material. Então, você coloca lá a constante elástica do material e ele vai fazer para você toda essa compensação de angulação. Então, por exemplo, se eu pego uma chapa aqui plana e eu quero dobrar 90 graus ela, se eu dobro ela até os 90 e tiro a força de dobra, ela volta, ela cede. Quanto? Não sei, depende da constante elástica do material. Ah, mas qual que é o correto? O correto é eu passar, e aí quando eu retirar a força de dobra, ela para na posição desejada. Ah, então quer dizer então que se eu tenho uma chapa que tem uma certa elasticidade e eu quiser dobrar ela 90 graus, eu tenho que exceder os 90? Exatamente. Você vai com ela lá, vou dar exemplos hipotéticos, tá? Vai até 80 graus, e aí quando você solta a elasticidade, volta ela para os 90 graus. Então, tudo isso, o software ele já consegue fazer esse cálculo para você. Logicamente, você consegue fazer à mão, você consegue fazer isso mecanicamente. No entanto, o software ele acelera esse processo. Essa é a grande jogada. Então, quando vocês pegam alguns elementos, aqui a gente colocou 2 exemplos, vou explicar também falando um pouquinho sobre esse vídeo aqui. Quando você pega aí, desculpa, um processo onde você tem um material homogêneo, né, ao longo do seu comprimento, você vai ver que ele é uma peça única, com certeza ele vai sendo conformado por meio de moldes. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma bobina metálica, essa bobina aqui ela vai sendo desbobinada, e entrando numa máquina chamada perfiladora, ela vai fazendo perfis, né? Então veja que tem um monte de moldes aqui, né, um monte de guias, conforme ela vai passando, ela vai dando origem a uma telha, né? Aquela telha de zinco que muitos chamam, tá? E aí ela vai conformando a chapa até ela ter a geometria final desejada. Logicamente é um processo contínuo, ele vai mensurando aí, quando chega no comprimento desejado, ele vai lá e corta. Ah, mas ele para o processo para cortar? Não, muitas vezes. Esse aqui, no caso, ele para. Tem alguns outros que eu vou mostrar para vocês que são contínuos, né? Então, conforme ele vai estudando esse material, ele já vai tendo a geometria. Ah, essa geometria é padrão? É. Por quê? Porque já foi feito todas as dobras, todas as caracterizações ali, o corte, né? Até aqui mesmo, Alberto, se você olhar o corte aqui, ele é tipo tesoura, né? Ó, como ele é gradual. Ele começa aqui e vem cortando. Por quê? Isso aqui você corta mais suave, né? Você usa menos força para reduzir o corte. Né? Oi? Não é uma faca paralela, é uma faca exatamente. Né? Dessa forma aqui, ó, a concentração de tensão de corte está cada vez gradual, né? Ó. Ela não é uma superfície total fazendo o mesmo corte, você usa menos força, desgasta menos seu material, né? Se olhar aqui, ele vai cortar gradualmente. Vou voltar um pouquinho aqui. Então, qual que é a jogada? Se você pensar, né? Aqui é meu material pronto. E lá eu tenho minha matéria-prima. Então, quando eu tenho uma bobina dessa, é muito mais fácil eu transportar, muito mais fácil eu aproveitar. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Aqui, ó, é uma perfiladora também de calha. Essa é uma máquina muito interessante, já vi outros modelos. Pode fazer calha, pode fazer telha, e ela faz na obra, tá? Ah, qual que é a vantagem de eu fazer na obra? Vocês já devem ter ido no ginásio poliesportivo ali da Unifor. O nosso ginásio, ele teve uma máquina dessa lá, que é uma telha só, que vai de uma ponta a outra dele. Ele não tem emendas. Ela já ia sendo perfilada e sendo colocada na posição. Logicamente, não sei qual é o comprimento, mas digamos que fosse uma peça ali de 70 metros, igual algumas pás eólicas que a gente vê passando pela cidade. Imagine o transtorno de fabricar isso no lugar e levar até lá para ser instalado. Custo, né? Logística, processo. Então, você pode ter uma máquina dessa que chega uma bobina, o material condicionado de uma forma muito mais ergonômica de transporte, vamos falar assim, e você faz esse perfilamento no local, né? E já aplica. Então, é muito comum, isso aí é um processo utilizado, calha, outros elementos. E tem diversos elementos do nosso dia a dia que são oriundos da chapa metálica e muitos de nós não temos nem conhecimento, né? Que estão ali. Por exemplo, olha aqui a bobina. Essa bobina, ela sai, ela passa aqui por uma
a gente chama de pulmão, né? Não que ele enrola novamente, ele só desenrola da bobina e coloca aqui para você ter um tempo de processo, caso eu precise trocar minha bobina, eu consiga fazer uma solda ali de junção das tiras e eu não preciso desmontar o meu processo. Aquele pequeno retalho próximo à junção, eu descarto depois no final. Isso aqui é uma perfiladora de tubo, né? Então ela passa aqui por essas rodanas e aí aqui ela vai começar a passar por moldes e vai começar a ser conformada. Então veja que ela vai pegando um perfil aqui, ó. Tá? Esse leite branco aqui, nada mais é do que lubrificante refrigerante, né? Ó, ele fechado aqui já, ó, o perfil. Aqui, ele está passando pelo processo de soldagem, tratamento térmico, desculpa, livre de tensões, aqui, ó, aquecimento. Ó lá. Aqui ele já corta, né, o processo de soldagem ali. Só voltar aqui um pouquinho. Ele solda aqui. E aqui ele já corta, né, o sobressalente do tubo. Isso aqui, pessoal, é a fabricação de tubo com costura. Vocês já devem ter escutado isso aqui. Um revenimento, né, de tensões. E aí ele passa para um sistema de resfriamento. Então, ele é conformado, né? Terminou essa conformação. Ele vai para onde? Por trefilamento. Então, ele vai ser trefilado. Ele vai passar por dentro de um molde, tá? Aqui, ó, ele entra cilíndrico e sai quadrado. Justamente para ele ser conformado. Isso aqui é um metalon com costura. Olha aqui o processo do elemento final. E aqui ele vai, cada 6 metros, se corta uma barra, ó. Né? Que é uma tira padrão. Podia ser 12, 8, como você quiser. Mas ele vai cortando aí as barras. E aqui no final, alguém faz o fardo, né? Ó, vai juntando ali para geração do fardo de material. Professor, então o tubo quadrado é feito assim? Tubo cilíndrico, metalon retangular, quadrado, sextavado, né? Aí tem a gama de possibilidades que eles trabalham nessa característica. O que tudo isso que a gente falou tem em comum? Todos são oriundos de uma chapa metálica. Então, quando você vem aqui para o início e você vê essa tira, imagine você ter um processo bem formatado. Olha aqui o estoque, né? Matéria-prima aqui, diversas bobinas. Então, vocês verem, eu preciso só trocar, conforme eu for produzindo em quantidades. Quando vocês olham um processo desse de fabricação, viram mão humana aí em algum momento? Só lá no final, né? Provavelmente vai ter aqui na hora da montagem, na hora da união, pontos de setup, né? Então, eu tenho que preparar a máquina, tenho que ajeitar a máquina de processo. Mas é um processo contínuo. Então, aqui, a gente falando aí em mecanização, né? Ó, sistemas já mecanizados, juntos com um pouco de automação. Então, aqui, provavelmente, vamos falar assim, que aqui é um encoder nosso, um exemplo, e eu vou medindo, né? Mensurando esse tubo. Em algum momento aqui ele mede, para justamente ele cortar, ajustando a velocidade, né, do elemento. E aí, o que acontece? Eu vou tendo processo de produção contínuo. Quando você olha isso, o que eu quero falar para vocês? Todo esse projeto, não mecanicamente, da automação, do nível de automação, não, mas a origem, né? Então, para esse tubo ficar nessas dimensões, foi levado em consideração o quê? A largura dessa fita aqui, ó, né? A largura da tira, processos mecânicos de fabricação lá em... O pessoal da mecânica faz também, vocês calculam, né? Largura de tira, número de elementos por tira. Na época do professor Eleomar, que foi meu professor também, a gente calculava muito isso, né? Aproveitamento de chapa, manualmente. E aí você vai conformando. Então, você tem uma primeira conformação numa geometria cilíndrica, posteriormente ele é trefilado para quadrado. Isso é um tubo com costura. Por que costura? Porque ele foi moldado, termo unido ali, né, por soldagem, e aí ele foi conformado. Tudo isso, professor, por que o senhor está explicando tanto? Todos e diversos processos de fabricação partem dessa ideia. Então, aqui foi, por exemplo, eu estou colocando 2 exemplos que a gente já usou muito na disciplina, por exemplo, de problemáticas. Essa aqui, por exemplo, a gente deu um volume de um material para os alunos e eles pensaram numa embalagem. E essa embalagem tinha que ser feita a partir de uma chapa, seja de papel, seja metálico, e aí você tinha um aproveitamento. Como a gente fazia o aproveitamento? Eu pegava aqui o retângulo que eu preciso para cortar esse material, a gente tinha a área útil da peça e a área total, ou seja, uma menos a outra, você tem ali o retalho, o refúgio. Então, imagine só,
Você compra uma chapa virgem, né? Vamos falar assim, uma chapa que você comprou crua, nova, e você só usa ali 40% dela, 50% dela. Ou se eu uso 50% dela, os outros 50% eu estou descartando, é resíduo, né? Será que eu não poderia melhorar a eficiência dessa minha peça? Como assim, professor? Dependendo do projeto. Então, se a gente olhar aqui, ó, você tem o retalho completo da chapa que você precisa, né? E qual é o aproveitamento? Vai ser essa área aproveitada menos a área total. Tudo isso aqui é retalho. Tem um projeto muito interessante que uma vez nós pegamos uma empresa para uma vivência de empresa a gente se deparou e eu procurei esse equipamento aqui, procurei alguns seminários para colocar nessa aula, mas ainda não achei, tá? A gente pegou uma máquina, era um elevador de motos, que a gente fez um projeto junto com a Mobil, né, de óleos lubrificantes, e tinha um elevador de moto, onde ele era feito de chapa metálica, né, tinha vários componentes dobrados, igual um eleva-car, aqueles elevadores de carro, que também é feito por meio de chapa metálica, chapas mais espessas, né, e no meio do nada, assim, da peça, às vezes, num canto assim, ele tinha um recorte meio estranho, tipo uma geometria que não era estética, você via que não era estético, ele tinha um recorte aqui numa região, em outra região, e aí a gente achava estranho. Uma vez que esse material foi comprado, esse equipamento, depois que a gente desmontou ele para começar a mexer nele, a gente viu que esse recorte que a gente tinha numa certa região de chapa, ele era utilizado em outra parte como um reforço, como outro elemento. E a gente começou a pensar, o cara teve uma inteligência tão grande de, além de aproveitar a maior parte geométrica da chapa, ele pegou partes internas da chapa, onde ele analisou ali que talvez não fosse uma região de tanto esforço, não era uma região aparente, não era uma região que o material ali tinha alguma, vamos falar assim, presença ou comportamento estrutural, e aquele material não, aquela região ali, ele pegou aquilo ali para fazer uma outra peça. Então, na mesma peça, por exemplo, que ele fazia a base, onde a moto ficava apoiada, nas laterais tinham pequenos furos aleatórios, assim, retalhos. Logicamente, estava dentro da estética, mas aquelas peças não eram tiradas aleatórias, elas eram utilizadas em outros pontos. Então, quando a gente fala de projeto, otimização, aproveitamento, a criatividade é o limite, né? A forma que você vai gerar. Por exemplo, essa é a única forma de fazer uma caixa? Não necessariamente, você tem diversos outros modelos de fazer uma caixa, né? Olha o aproveitamento dessa geometria para essa geometria, né? Aqui praticamente eu quase que não tenho retalhos, aqui eu já tenho alguns retalhos, ó, de cantos, né? Esse aqui eu já tenho alguns retalhos, mas já tenho uma geometria associada a quê? A alça, encaixe, desencaixe, né? Aquela caixa de frutas que a gente vê às vezes, caixas lá de pizza que vem com tampa e assim por diante. Então, ou seja, você pensar na geometria do seu elemento impacta ali no aproveitamento do seu sistema, na sua matéria-prima. Hoje, pessoal, se você pensa assim, eu vou desenvolver um produto. Se esse seu produto requer uma matéria-prima, onde 30% da matéria-prima você joga fora como, vamos falar assim, resíduo, é 30% menos ali que você está deixando de ganhar, né? Não no produto do produto final, que tem um valor agregado e tudo isso. Mas você poderia estar gastando tecnicamente 30% a menos de insumo, ou reaproveitando, ou redestinando ele para outra aplicação, né? Ou reutilizando ele no processo. Então, isso aqui vai por onde? Porque o homem começou a ter possibilidades de variar essas geometrias, variar essas características. Lunardi, Opa! no caso, o chão de fábrica também tem uma linguagem chamada assim, retalho é aquilo que ainda pode ser utilizado em alguma outra peça menor, né? Sim. E no caso, sobra é aquilo que não tem utilidade. Como sucata ou, como se falou na economia circular, né? Exatamente. Para uma outra empresa que ela utilizaria, no caso, às vezes sobra chapa lá, tem uma empresa que ela faz aquelas proteções contra ladrão no muro, aquelas pontinhas de Sim. ferro, né? Tem uma empresa que ela vende aquilo ali, então ela vai lá pegar, aí a gente vende até melhor do que se fosse vender na sucata. Tá, exatamente. Aí seria o seguinte, o que me resta, que não me serve, já serve para outra empresa. Aquela ideia da simbiose, né? Que chama, né? Exatamente. Mas vamos lá, pessoal, cuidado. Tem muito empresário, muita gente que acha assim, mas eu revendo a minha sobra.
Massa, é lindo teoricamente, né? Porque o cara compra um material lá 25, 30 reais o quilo e vende na sucata 3 centavos o quilo. Eu acho que ele gasta mais para vender do que realmente ele ganha com a sobra, entendeu? Talvez o transporte interno dentro da fábrica, o remanejamento, ou ele deixar isso lá. Pode ter um apelo social, pode ter um apelo ambiental por trás, tranquilo. Mas pense assim, tudo que eu deixo de gastar pode estar agregado no meu rendimento lá no final, né? Eficiência, de modo geral, assim. E aí é com essa ideia, com essa característica que eu quero mostrar para vocês essa ferramenta. Aqui é só uma tabelinha de chapas. Eu gosto de colocar para os alunos, que muitos alunos me perguntam isso às vezes nessa aula. Nessa aula, justamente alguns já me perguntaram, professor, o que é chapa 20, chapa 15, chapa 18, né? Essa numeração, ela é uma classificação de chapas, de padronização, para você trabalhar modelos de chapa em função de normas distintas, né? Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem a BNT, uma norma inglesa, tá? E uma outra utilizada aí pelo mundo também, que tem outra caracterização. O que é uma chapa 20? É uma chapa de 0,9 milímetros de espessura. Ah, professor, mas e o tamanho dela? O tamanho pode variar. Isso aí depende da sua aplicação. Você pode ter chapas de largura de 1 metro, de 1,20 m, né? Ou mais. E comprimento de 2, de 6, de 12, dependendo da sua aplicação, do seu porte. Você pode ter uma chapa metálica ali com 50 milímetros de largura e 6 quilômetros de comprimento. É uma bobina, né? E aí? Então, tem várias características, mas a espessura dela é o que determina ela. E, geralmente, elas são precificadas pelo peso do metro quadrado. Então, por exemplo, uma chapa 20, que tem 0,9 milímetros de espessura. Quanto pesa um metro quadrado dela? Um metro linear, né? Eles chamam. X pesos. O valor do peso é tanto, você já tem até uma estimativa de valor aí, tá? Então eu queria uma chapa 16. A chapa 16 tem 1,5 milímetro de espessura, né? Eu queria uma chapa 10. Chapa 10, ela já tem ali, ó, 3,35, né? De espessura. Ou seja, é só uma normativa para equivalência de normas, tá? Geralmente a gente trabalha na BNT, espessuras de chapa. Professor, não tem mais fina que 0,30? Tem. Como tem mais espessa do que 6, que a gente colocou aqui, né? Tá? Já seria meia polegada para cima. Então, o que acontece? Isso aqui é só um informativo. Mas como a gente aprender sobre chapa metálica dentro do nosso software? Eu coloquei um exemplozinho aí que eu vou já mostrar para vocês, mas, como eu sempre falei, né, o SolidWorks, ele é nosso melhor amigo. Como assim melhor amigo? Ele é aquele cara que não só na graduação acompanha a gente, mas depois que eu me formar, hoje cada um de nós vai para um canto, né, uma empresa, um setor diferente, mas o SolidWorks ele vai me acompanhar ali dentro da minha jornada de trabalho. Então ele é meu novo melhor amigo, né? A gente falou lá passada também dos tutoriais. Então, novo... Opa, não, ajuda aqui, né? Ó, tutoriais. Como é que ele abriu na outra página, que não é minha tela principal? Então, aqui eu tenho o SolidWorks, aqui eu tenho o tutorial. Vamos puxar os dois para cá, o que dá certo aqui. Tutorial. Ele já abre os dois juntos assim na tela, usualmente. A gente viu essa parte de introdução, né, do SolidWorks. A gente tem aqui técnicas básicas. Dentro das técnicas básicas, a gente tem aqui, ó, chapa metálica. Pessoal, qualquer uma dessas lições, a gente vai ver algumas delas, mas elas são independentes. Se vocês quiserem começar a exercitar, trabalhar, é bem tranquilo. Mas quando a gente entra aqui em chapa metálica, o objetivo dessa aula é fazer essa pecinha, essa caixinha. Quando você pega uma caixinha dessa, ela traz diversas possibilidades. É bem interessante ela, porque ela abre diversas possibilidades de você fazer uma flange, uma aba, uma abainha, e reforços estruturais, vincos, né? Alongar material, reduzir material, é muito interessante. Então, você vai só seguir, né? Passo a passo. Então, por exemplo, aqui, ó, criar uma flange para uma etapa de chapa metálica, esboçar um perfil. Abra uma nova peça. Nessa peça, né? Flange aba. Primeiro, nova peça, nova... Opa, tá aqui, peça. Ok, né? Quando eu abro essa nova peça, isso aqui já é um comando que a gente conhece, lá dos primeiros tutoriais, ele vai falar aqui para a gente, né? Ó, clique na aba flange aqui. Pô, se não está aqui, cadê ela? Ela já está aparecendo aqui para a gente porque ele associou ao tutorial.
Mas se meu não estiver aparecendo, por exemplo, aqui a chapa metálica, né? No meu SolidWorks. Só você vir em cima de qualquer uma dessas marcações, botão direito, guias, ativar aqui, ó, chapa metálica. Ele apareceu aqui. Outra coisa interessante que um aluno me perguntou outro dia, professor, eu estou tentando fazer uma ação e não tá, ele está suprimido. É porque o nosso software ele é estudantil? Não. O SolidWorks ele tem um processo de trabalho onde ele ajuda você a trabalhar em que sentido? Ele não permite você fazer um furo, por exemplo, eu quero fazer um furo, mas você vai furar o que aqui que você não tem nada desenhado? Então não tem como você fazer um furo no espaço. O que você pode fazer? Uma flange ou uma flange varrida, ou seja, começar com uma flange. A partir do momento que eu tenho uma flange, por exemplo, eu já posso fazer um furo, fazer uma dobra, fazer um entalhe, né? Ele vai liberando as passagens conforme você vai desenhando. Então, por exemplo, ó, clique aqui, ó, em flange, né? Olha lá, ela piscando, ó. Selecionamos ela aqui no plano frontal. Tá ele aqui. Por meio da linha, cadê a linha? Olha lá a linha piscando. Vamos desenhar essa geometria aqui, ó. Então, vou fazer uma geometria aqui. Ah, professor, ficou meio torto, tem problema? Priori não, mas você vai organizar. Então, essa minha linha aqui, ó, botão direito, ela é horizontal. Essa aqui, botão direito, ela é vertical. Veja que aqui, vamos colocar medidas, ó. Ele tem 80 de um lado, 180 aqui no centro. Professor, aqui também tem 80. Posso colocar cota? Posso, mas eu posso fazer o quê? Falar que esse ponto, seguro Ctrl, e esse meu ponto aqui, ó, são horizontalmente alinhados, ó lá. Se eu vier aqui e colocar a medida agora, ó, vai dar até um erro, ó. Ó lá, que sobredimensionamento, não tem necessidade, né? Pronto. Ah, professor, ele está onde? Aqui o zero máquina, no centro. Eu posso clicar nessa minha linha, segurar o Ctrl, clicar aqui e falar que ele é ponto médio, ó. Olha lá, posicionado. Da mesma forma que está aqui. Sai do esboço. Onde eu saio do esboço? Olha lá, piscando, ó, né? No Project Manager, direção 1. Está aqui, ó, direção 1. Selecione cego como condição final. Está aqui, ó, cego. Calibres de chapa. Se eu tenho dúvidas, né, ó, da espessura da minha chapa, eu posso abrir aqui, ó. Ele vai explicar para mim os arquivos, opções, como eu pego a biblioteca de chapas, tá? Que não é o nosso caso agora. Nos parâmetros, ó. Definir profundidade como 75, tá aqui ela, ó. Então aqui vai ser 75. Que mais? Parâmetro de chapa. Defina a espessura como 3, tá aqui, ó. Espessura 3. E nosso raio como 1, tá? 5 aqui, eu vou colocar um raio 1. Raio é essa dobrinha aqui. Clique em OK. OK. Opa, Alberto. Professor, rapidinho. Depois que uma peça dessa já pronta, como é que a gente na prática mede esse raio aí? Tem algum instrumento que mede esse raio aí? Tem como medir, mas esse raio geralmente é uma consequência. Como assim uma consequência? Vamos colocar aqui uma dobradeira. Existe uma ferramenta de dobra. Opa, pois não? Depois eu queria fazer um comentário sobre essa questão desse raio. Tranquilo. Deixa eu achar uma imagem aqui que vai mostrar a matriz de dobra. Eu quero mostrar para vocês. Porque eu posso conseguir 90 graus com vários raios, né? Pode. É em função justamente disso aqui, ó, da sua matriz de dobra. Ó. Isso aqui é o berço, né? Ó, e tem o facão, que é a faca, que é a lâmina, né? O que acontece? Dependendo do tamanho do elemento que você vai usar aqui, logicamente está associado à espessura da sua chapa, né? E a sua faca, ela vai determinar esse raio ou não. Entendeu? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ele tá um canto vivo, mas não fica. Ele vai ser uma inclinação, vai ser uma angulação. Conforme você vai andar, em função da sua peça. Deu para entender ou não? Deu. Aí no caso, se essa parte de baixo aí... Aqui, ó. Ó o raio aqui, ó. Pronto. Aí quer dizer, eu consigo 90 graus, mas como eu medi assim depois dela pronta, qual foi o raio que eu consegui, entendeu? O raio? No caso aí eu utilizei... Assim, a forma mais fácil, a gente pode falar, é você levar para um projetor de perfil,
Mas você tem que pegar um pedaço da peça. Uma peça muito grande não vai. Mas tem formas de você colocar. Aqui tem várias matrizes, ó. Que você vai lá e você faz o comprimento, a medida do comprimento do segmento, entendeu? Tipo assim, eu dobrei 90 graus, né? Então eu tenho 1/4 de semicírculo ali, né? Do círculo, na verdade. Correto? E aí eu tenho esse comprimento, eu faço essa medição. Consegue me entender? Aham. Mas posso te dar uma forma muito mais fácil. Você desenha no Solid e pede para ele medir para você. É muito mais rápido. Ah, sim, eu digo, Pois é, mas eu teria que Professor, ver. assim, ó, Ah, é sobre essa questão, e talvez até esclarecer a dúvida do Alberto. vamos lá. Geralmente, quando você tem uma ferramenta, né, que você vai colocar numa matriz, né, fazer a dobra de uma chapa metálica, o raio interno costuma ser igual ou um pouco maior do que a espessura do material, certo? Exatamente. O raio interno da ferramenta. Esse aqui, Faz ó, a essa dobra. voltinha aqui, ó, né, ó. Por exemplo, Isso, aqui, ó. exatamente, o raio interno Aqui, da ó. ferramenta. Então, Alberto, o raio interno é o que justamente É a está referência. colocado na ferramenta, e o raio externo é consequência do raio interno, porque é o raio interno mais a espessura do material, certo? Isso é uma É coisa o que é comum offset. de se ver. Oi? Mas eu acho que eu entendi que o Alberto está querendo saber, depois de uma chapa pronta, como é que ele confere se aquele raio está de acordo com o raio projetado, por exemplo? Eu acredito que foi essa Porque a questão que o Alberto ferramenta, queria a entender. ferramenta ela deforma de acordo com o raio da ponta da ferramenta, entendeu? A Então, peça, né? assim, A peça ele forma com o raio da ferramenta. isso, exatamente, a ferramenta, exatamente, a peça fica deformada de acordo com o raio da ferramenta. Então, assim, os raios vão ser sempre padronizados de acordo com a ferramenta que você está utilizando. Isso. Porque eu queria utilizar esse parâmetro para saber como eu cortaria de forma plana aquela barra chata, para quando eu utilizar aquela matriz, ele É o dobrar, digamos, comprimento exato. dar o comprimento exato dos dois lados do L, digamos, de 90 graus. A gente vai chegar lá, então, pode ser? Vou te responder mostrando pelo software aqui. O software faz isso pela gente. Entendeu? Tá certo. Tá bom, Aqui, então. ó, vamos lá. A nossa peça, ó, se eu tirar aqui medidas, ó, externamente aqui, dessa aresta até aqui embaixo, ele já dá mais de 80, ó. Seria esse aqui, ó, 83, por causa da espessura. O 80 que a gente colocou, ele ficou interno aqui, ó. Né, ó? Ó, o interno tá 80, ó. Tá? Ah, mas qual é o tamanho dessa peça? Se eu somar 80 com 180, quanto dá aí? Opa, calma aí. 340, né? Ia somar aqui, ó. 80 vezes 2, mais 180, né? Pronto, 340 aí, ó. Se eu pegar aqui, ó, Alberto, só vim aqui, ó, no nosso projeto, chapa metálica, planificar, olha ela aqui, ó, planificada, avaliar, medida, comprimento total dela, 343,85, ou seja, tem que cortar ela com 3,85 milímetros a mais para fazer um raio de 1. Esse raio é aqui, ó, opa, chapa, avaliar aqui, ó, o raio de 1 que a gente especificou aqui, ó, porque eu conheço a minha ferramenta, né? Tá aqui, ó, raio de 1, ó. Que a gente sabe que a nossa ferramenta aqui, ó, ela tem esse raio aqui de 1, por exemplo, tá? Porque isso aqui eu compro do fabricante com essa característica. Tá aqui ele, ó. Deixa eu só sair daqui porque eu tô dentro do parâmetro aqui. Avaliar aqui, medida 1 tá aqui, ó. Ó, raio de 1, entendeu? Então, quanto de chapa a mais eu preciso? Essa é a grande jogada da chapa metálica, entendeu? Isso que o software ajuda. Aqui nós estamos falando de uma geometria simples, né? Só 2 dobras. Se a gente continuar o processo aqui, ó, que a gente vai fazer aqui, ele fala, aqui é justamente ó, planificar, ele vai ensinar a usar. Mas aí, se eu começo a colocar geometrias nelas, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer essa geometria aqui rapidinho. Eu pulei algumas partes, tá, pessoal? Vocês vão seguir passo a passo, tá? Por exemplo, aqui, eu vou deixar a peça na isometria,
né? Tá aqui ela. Clique em sair do esboço, já saímos. Ah, aqui tem uma peça antes aqui. Clique em flange contínua. Tá aqui ela, ó, flange contínua. Selecione a aresta interna da peça. Essa aresta aqui, ó. Clique em inferior. Tá aqui. Clique no zoom, né, ó, para a gente chegar até essa área. Tá aqui o zoom, ó, para a gente chegar próximo dela. Começando a origem, mostrando, desenha essa linha, ó. Então, por meio de uma linha, olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Desse ponto, é esse? É. Só voltar aqui para o inferior aqui. Fazer uma linha. E aqui eu vou fazer um arco. Não era tão grande não, mas a gente edita ele aqui depois. Esse arco ele é tangente aqui, ó. Pronto. Quando a gente pegar aqui, ele vai dar algumas dimensões para a gente, ó. Pronto, ó. O software ele está cortando aqui essa parte de baixo, ó, do desenho. Mas a dimensão aqui, se eu não me engano, aqui é 20. Daqui para cá é 10. E esse raio, ele cortou aqui. Só um instante, pessoal. Por causa da resolução na minha tela. Ó, 20, 10, 6 aqui, ó. Tá aqui, ó, pronto. 20. Aí ele tem uma linhazinha ali, que eu acabei não fazendo aqui. Mas vocês vão entender o que a gente está fazendo aqui. Tangente já, ó, dimensão. Vou trazer isso um pouquinho mais para baixo aqui. Daqui para cá é 10. Esse nosso raio aqui é de 10. E esse comprimento aqui ele é de 6. Então, a gente fez essa frangezinha aqui, ó, né? É o que ele pede aqui. Aí, próximo. Clique na isometria. Vamos voltar ele para o isométrico. Tá aqui ele. Clique em sair do esboço. Sair do esboço. Ó, ele fez a flange aqui para a gente, ó. Clique em prolongar. Tá aqui, ó, prolongar. Ó, ele pegou e fez tudo. É porque aqui tinha um corte, mas ele fez a volta toda já, tá? Aqui, ó, eu faço a configuração se essa nossa flange... Isso aqui vocês vão ver com calma, tá? Só quero mostrar as possibilidades. Se ela é interna ao material, se ela é alinhada ou se tem um offset ali. Esse offset eu posso colocar um pouquinho mais para fora, né? Ó. Tá vendo? Opa, aqui eu coloquei a distância, não quero isso. Ponto 25. Na verdade, nós vamos trabalhar aqui, ó, ele pediu alinhado, esse aqui, ó. Né? Vamos dar um ok aqui. Então, aqui, ó, esse plano que a gente fez, eu posso suprimir ele aqui. Nós fizemos aqui, ó, uma lateral de uma caixa. Eu posso pegar aqui só, por exemplo, rapidinho, só para vocês entenderem. Recursos, espelhar. Dessa face aqui, qual eu quero um corpo, esse corpo. Então, pronto, ó. Fizemos uma caixinha aqui, ó, com umas abas, né, ó, um raio. Não é muito mais fácil eu pensar nessa caixa do jeito que ela está hoje? Desenhar ela? É. Mas qual é a geometria da chapa que eu preciso para fazer ela? E aí? Com a compensação, né? É só vir aqui em chapa metálica e planificar. Tá aqui ela, ó. Essa é a chapa metálica que a gente precisa. Professor, como eu sei o processo de fabricação aqui? Muito simples. Por exemplo, aí são os recursos do software, né? Ó. Fizemos essa caixinha aqui, então aqui vocês vão dar sequência no tutorial, vocês vão ver que vai ter muitas outras partes que ele vai ensinar, aumentar uma flange, ó. Tá? Posso vir aqui, ó, por exemplo, colocar uma flange nessa aresta aqui, ó. Quanto que é essa flange? Vamos editar o perfil aqui dela. Só um instante.
Ajustar perfil. Voltar. Ele é acima aqui. 86. Não, vou colocar aqui um valor. Vamos colocar aqui 25. Só um curtinho aqui. Não vai ter um offset. Não. Vou colocar aqui. Ela saindo de cima. Eu quero editar ela. Olha o raio aqui, ó. Vamos usar um raio maior. Um raio de 3 aí. Não, 90 graus não. Quero menos de 90. Vou colocar aqui 45. Tá ali. Que mais? Era para me deixar... O esboço é válido. Tá aqui, ó. Ele está me dando esse erro? Não sei, mas a gente vai descobrir. Vamos colocar aqui 50 no centro dessa aresta para cá. Ó, tá com 23 ali, né? Mas por quê? É a compensação que ele já fez. Quero pegar desse centro. Ele não vai pegar do centro para mim aqui. Foi o seguinte. Eu não lembro quanto eu tinha total aqui. Mas aqui eu vou colocar 50. Não vou colocar essa. Eu vou colocar essa aqui também. Estou usando exemplos aqui, tá? Tudo ao vivo aqui. A gente não leva como parâmetro isso aqui. Posso sair aqui, voltar. Então, a gente fez uma pequena flangezinha aqui, ó. Né, ó, em cima da nossa peça. Professor, porque ele fez esse corte, que tinha uma marcada aqui para fazer o alívio, tá? Se eu tirar ele aqui, ele teria que ser com offset. Aí ficaria assim, sem o corte. Tudo isso aqui, posso planificar a qualquer momento, né, ó. Posso editar aqui para mexer na chapa lá? Não, tem que mexer lá na posição. Deixa eu só fechar isso aqui, que a gente não vai usar ele agora. Mas o que é interessante? Eu vou mostrar para vocês como configurar esse elemento para a gente saber como ele vai ser o processo de fabricação. Porque o software vai mostrar como chegar nessas geometrias por completo, tá? Para a gente exemplificar isso, eu não vou usar essa caixinha, porque eu tinha colocado já numa sequência do tutorial da aula aqui, ó. Só um instante. Aqui, ó, eu coloquei o modelo de uma calha de chuva, né? Tem vários modelos de calha que a gente vê por aí, formas construtivas, geometrias, em função do quê? De uma aplicação. Então, aqui, ó, a gente vai pensar na geometria que a gente deseja. Então, nós vamos desenhar essa geometria aqui, ó, dentro do SolidWorks. Então, vamos lá. Eu tinha proposto essa, acabei falando da caixinha lá. Peça, novo, né? Ó. Nós vamos usar o plano frontal aqui mesmo, então eu vou entrar no esboço dele. Vou fazer meu recurso aqui, lá pela imagem, ó. Ele é um cilindro que sai duas retas aqui. Desse outro lado, ele sai também, ó. Aqui do quadrante, uma linha inclinada e uma linha reta. O que eu não quero, eu corto, eu não quero essa parte do círculo. Essa nossa geometria já está próximo do nosso elemento aqui, ó. 10, 15, raio 50. Dimensão inteligente. Aqui vai ter 10. Esse aqui vai ter 15. Esse nosso raio aqui é 50. Vamos dar o outro lado ali. 120 graus, 10, 20. Então, ó, daqui para cá, 120. Desse ponto para esse, 10. E aqui tem 20, né? Acho que é esse aqui. Um instante. Pronto. Temos aqui a geometria, tá? Qual que é o intuito nosso agora? Recursos. Opa, desculpa, chapa metálica, flange. Selecionar ela aqui. E aí nós vamos configurar a nossa calha. Eu deixei já essa árvore aqui, configurada aqui no software para a gente só acompanhar, ó. Então, ela vai ter um comprimento cego de 1000 milímetros, tá? Uma chapa de 0,75. Qual que é a chapa 0,75? A chapa 22, ó. Né? Comercialmente, a chapa 22.
Então, vamos lá. E o raio dela, ó, 5. Vamos voltar aqui. Então, ó, o comprimento dela vai ser 1000. Opa. 1 metro. Parâmetros, né? Chapa 22. 0,75. Qual que é o raio? 5. Tolerância de dobra, ó, fator K, constante elástica, né? Ó, alívio automático. Isso aqui é uma configuração que algumas máquinas CNC aproveitam também, elas pegam. Mas aqui, ó, qual que é o fator de elasticidade do aço que você está usando? Aqui eu deixei os dois 0,5 mesmo, que é o mais usual que a gente vai, tá? Então, vou dar OK aqui, ó. Nós colocamos aqui a nossa chapa, a nossa calha, né? Então, a gente viu uma geometria, um elemento. Posso pegar aqui, aplicar material a ela. Então, posso vir aqui, por exemplo, ó, edição de material. Geralmente ela é o quê? Aço galvanizado, né? Vamos colocar galvanizado aqui. Aço galvanizado. Tá aí, ó, a caracterização do aço galvanizado. Ele traz aí uma falsa sensação de textura, né? E aí, esse projeto, precisa executar ele. Qual é o comprimento, né? Ó, vamos colocar aqui ele em perfil. Qual é o comprimento? Ah, professor, mas por que ele ficou essa curva? Que a gente colocou um raio de 5, né? Ó. Se eu vier aqui editar esse raio para 1, por exemplo, ó, olha o que vai acontecer aqui nos nossos raios, ó. Vamos colocar um raio de 10. Pode ser que dê um erro aqui, que um bate no outro, ó. Ele vai dar um erro aí, sem gente sair. Porque o comprimento aqui é menor que 10, para esse raio. Vou colocar aqui 8. Também não foi. Ó, 7 já dá, ó, né? 5, 4, ó. Então você vai conforme a sua ferramenta. Nosso caso é 5. Vou pegar esse nosso projeto aqui, nossa peça, e vou levar para um desenho técnico. Pessoal, esse desenho técnico eu já deixei aqui para vocês também, para vocês olharem, tá? Tem até o PDF 3D dentro do AVA. Segunda-feira aqui, ó. Eu deixei esse detalhamento do técnico da calha, o PDF 3D dela, é justamente o que a gente está mostrando aqui. E aí, quando a gente faz a montagem, ó, a gente consegue fazer a configuração dela planificada. Então, por exemplo, aqui. Opa, foi mal. Aqui. Vamos aqui, né, ó, novo. Vamos salvar aqui primeiro. Cancela. Qualquer dúvida pode falar, viu, pessoal? Nós estamos aqui para calha, salvar. Já aqui para a documentação técnica, por exemplo, o desenho técnico, ok. Vou pegar aqui uma folha que eu uso já da nossa aula, né? Aqui, ó, para função de máquinas, 1 a 3. Não vou colocar imagem agora, vou fazer só a configuração. Como o software é americano, ele vem na padronização americana, né? Terceiro diedro, nós trabalhamos no primeiro, ó, primeiro diedro, tá? Só fiz a configuração aqui. E aí aqui a gente vem na paleta de vistas. Opa, paleta de vistas. Vou pegar aqui a nossa calha, ele já traz para a gente quem? As nossas vistas. Então, eu posso pegar aqui a frontal, colocar ela aqui, vou colocar uma lateral também, né? Professor, mas está uma escala muito pequena, vamos trabalhar outra escala aqui, 1 para 1, eu acho que não vai caber aqui, ó. Não fica viável, até fica, sabia? Por quê? Aí esse comprimento aqui, eu posso fazer um encurtamento de seção, né? Técnicas de desenho técnico. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, em desenho, quebra de vista, né? Eles chamam aqui, ó, na verdade chama encurtamento de seção tecnicamente, né? Vai ser nessa minha vista, eu vou pegar daqui, até aqui, ó, encurtei ela. Ah, professor, quando você encurta ela assim, você altera as propriedades dela? Não. Quanto era o comprimento da nossa barra? 1 metro, né? Se eu vier aqui, ó, opa, dimensão inteligente, quanto mede daqui para cá? 1 metro, ó, 1000 milímetros. Ah, professor, ele está usando 2 casas decimais aqui. Eu posso vir aqui e configurar rapidinho, ó, opções do documento, né? Ó, dimensões. Nosso caso, zeros à esquerda, remove dimensão. À direita, né? 0, remove. Opa, remove, remove. E aqui, ó, nós vamos usar
apenas 2 casas, ó, que é o padrão que já está. Deixa eu dar um ok. Ah, professor, se for número quebrado, não tem problema, ele faz. Então, dimensão inteligente, só tomar cuidado, que aqui, ó, eu sei que é interno nossas medidas. Daqui para cá, dessa linha até essa aqui, ó, não é 90 graus, foi mal. Dimensão desse ponto até aqui, ó, é desse aqui. R$ 9,55? Era para ter dado 10. Ah, até aqui é 15, aqui que é 10. Foi mal. Então é daqui até aqui, ó. 15. Porque ficou quebrado, não sei, não era para ser. Dessa linha até essa. 10,75. Ah, foi mal. É aqui, ó. Desse ponto para cá, que dá os 10, ó. É desse ponto para cá, ó, o início, né? Ou não. Dá para ser aqui, 15. Sempre for 15,27. Esses dois aqui é o 120, né? Ó. Desse ponto para esse. 10,09. Tem que ver por que ficou esses quebrados. Deixa eu ver aqui de onde eu peguei essas cotas. Foi mal. Aqui 10. Daqui até aqui 10. Alguma característica aí, mas tranquilo. O importante é entender aqui. Colocamos as cotas. E aqui, ó, a gente pode colocar a peça planificada, ó. Tudo bem que a gente precisa dar uma configuração nela, tá? Não vou colocar essa vista aqui, não precisa. Nessa aqui, nós vamos aumentar um pouco a escala dela. Muito grande. Assim que ficou pequeno. Eu posso editar aqui também, ó. Toca aqui um para 3. Pronto. Opa, Alberto. Olha que interessante. Aqui eu estou arrastando, mas parece que está aleatório, né? Mas eu vou configurar aqui ainda. Ó. Eu vou selecionar todas elas. Vou só configurar aqui, ó, para a setinha aparecer a indicação do ponto. Então aqui, ó, por exemplo. Pronto, era exatamente isso que eu ia perguntar. Mas ele faz automático as linhas ocultas, né? Aí no caso. Tudo. Entendeu? Então aqui, ó, esse raio aqui nosso, ó, ele é um raio de 90 para cima, raio 5, tá aqui, ó, 90, ó, né? Esse aqui, ó, ele não é 90, ele precisa de 84,08 para chegar nesse elemento, entendeu? Ou seja, ele já leva em consideração aquela constante elástica lá do material, né? Aí, quanto dá esse comprimento total aqui? Tá justamente aqui, ó. A nossa tira tem 209,38 milímetros para dar toda essa geometria de comprimento da nossa peça. Aqui vai ter os 1000, ó. Tá? Ou seja, você trabalha de uma forma do software aonde ele já gera para você o recurso final, né? A forma que você deseja. Eu tinha colocado aqui, eu tinha colocado os links aqui na apresentação, mas acabei não deixando. Isso aqui era para ser um link, ele não ficou. Mas eu abro aqui agora. Não é esse. Vai ser esse aqui. Também não. Pronto, esse aqui, ó. Então, da apresentação aqui, ó, que a gente viu aqui, essa caixinha, né, ó. Essa caixinha, eu posso fazer ações aqui dentro do próprio software, né, ó, desdobrar. Eu quero desdobrar dessa chapa em relação a essa dobra, ó. Eu desdobro toda essa lateral aqui, né, ó, só para ver como que ela fica. Posso ir mostrando passo a passo aqui
encaixe, as abas para colagem, né? Ó. Então, vamos desdobrar aqui, ó. Essa em função dessa. Estou desdobrando só para analisar aqui, né? Ó, a nossa peça. Posso voltar elas aqui, ó. E o que é interessante aqui, né? Que ele fez o sisteminha. Se eu quiser planificar esse elemento, só vem aqui planificar. Nós temos aqui a nossa chapa. Então, para eu fazer essa caixa, eu preciso aqui, ó, de um papel de tamanho, por exemplo, uma chapa de 198 milímetros por 234, de alguma coisa, né, para fazer ela. Ah, mas qual o tamanho dessa caixa? Aí outra coisa interessante, é a dimensão interna ou externa, né? Você vai analisar isso aí. Como assim? Deixa eu ver aqui, ó. Avaliar medidas. Dessa chapa para essa, internamente ela tem 99 por 61, né? O tamanho aí que ele fez da caixa internamente. Então, o tamanho do papel, tudo para a gente chegar lá. Tranquilo? Até a área também para saber quanto de tinta se for pintar dentro e fora, né? Tem agora aqui, ó. Então, a área total, eu teria que dividir por 2. E aqui ele dá a área dos dois, de todos os lados, né? Ó. Entendeu? Aí eu teria que considerar metade, seria só o lado externo, por exemplo. Área de impressão, né? Se eu selecionar aqui, eu acho que não dá certo, não. Ele não pega a área selecionada. Não, ele pega a total. Mas deu para entender, pessoal? A lógica aí da chapa metálica. Seguinte. A aula de hoje, ela era até aqui. A gente falar de chapas. O que eu quero deixar como tarefa para vocês? A aula passada ficou a tarefazinha lá de desenhar o rodízio, né? Espero que todos tenham conseguido chegar no desenho. Um instante. Está aqui, né? Ó, o desenhozinho técnico do rodízio. Então, espero, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode chegar a perguntar, que a gente está aqui para auxiliar nisso também, mas no fim de semana ninguém perguntou, até agora acredito que não teve dúvidas. Só pode ter agora. Não tem problema se você tiver daqui para a próxima aula. Mas exercite, faça essa montagem e, por favor, façam o tutorial da chapa metálica. Então, você vê aqui ó, na setinha, no ajudazinha aqui no Help, tutoriais. Tudo bem que ele abriu em outra tela, mas ele vai puxar para cá, só um instante. Aqui é o tutorial. Então, você vai vir aqui em técnicas básicas, chapa metálica. Vocês vão construir essa caixinha. Então, faça com calma, exercite ela, faça esse tutorial. Deixei também aqui na aula de hoje a projeto técnico da CAD, eu coloquei só um pedacinho dela aqui, ó, mas vocês podem desenhar e fazer a documentação técnica. A gente mostrou no tutorial, mostra fazer isso aqui também, como fazer, tá? Se configurar aqui, ó, os sistemas. Por que eu estou falando isso? Quarta-feira, a gente vai trazer uma proposta para vocês. Aí já vai ser a nossa primeira atividade contando pontuação, tá? Ela vai ter um período para entrega, vai pegar o fim de semana, vai ter até segunda-feira. Então, vocês vão ter de quarta a segunda para fazer uma atividade onde vai entrar caracterizações lá que vocês exercitaram dentro do rodízio com caracterizações aqui da chapa metálica. Tranquilo? Então, quem não instalou o software, corre para instalar. Estou tendo problema de instalação, tem um técnico lá no Bloco C que auxilia a instalação, o Marcos, a gente já compartilha aqui no grupo o contato, a forma de falar com ele, caso alguém tenha dúvidas, a gente manda de novo aqui, instale o software. Professor, meu computador está ruim, não estou conseguindo instalar. Você tem de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 10h40 da noite, e no sábado, das 7h30 às 11h10 da manhã, para ir à Unifor, laboratório C34, e utilizar o software para desenhar as suas peças. Então, você tem um bom tempo aí. Então, quarta-feira, a gente vai trazer uma proposta para vocês. Já vai ser a nossa primeira ação que gera pontuação para a nossa disciplina. Lembrando, nossa disciplina é nota única. A gente não tem a V1, não tem a V2, a gente só tem uma nota lá na V3. Mas, em vez de ser uma nota final do projeto lá, a gente vai fazer outras atividadezinhas que vão somando
nossa pontuação. Tranquilo? Eu estava olhando o chat aqui agora que eu vi aqui o pessoal. Então, o nome, isso mesmo. Pessoal, por favor, os nomes aqui no chat, né? Para a gente gerar a nossa frequência. Sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Comentário? Não, professor. Legal. Ainda não, que tá faltando eu instalar o software, professor, que eu tô com o meu notebook, deu problema, eu tô com emprestado, vou ver se eu instalo amanhã. Tranquilo, vamos correr aí. Se não der, vê aquele esquema de para Unifor, cara. Lá no Unifor tem um software para ficar utilizando. Tranquilo? Beleza. Beleza, Wade? Show de bola. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, professor, por mim não. Legal. Qualquer dúvida, Não. show. Qualquer dúvida, questionamento, críticas, elogios, sugestões estão sempre à disposição nossos meios de comunicação. Ferramenta Torpedo, no Unifor Online, ou nosso grupo WhatsApp mesmo. Tranquilo? Obrigado pela atenção. Nos encontramos aí quarta-feira, então. Tranquilo? Valeu, professor. Boa noite, até quarta. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, Até professor. mais. Boa semana. Professor, boa noite. Até mais.